UOL São Paulo. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Salve, salve galera, salve, salve São Paulinos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL São Paulo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o nosso repórter setorista de São Paulo, Bruno Carvalho. Fala, Bruno, tudo bem? Fala, Pedro, tudo bem? E você? Bom dia, boa noite e boa tarde para os nossos ouvintes. Vamos falar mais um pouquinho de São Paulo aí, que tem coisa importante, né? Tudo tranquilo, e vamos falar um pouco dessa semana de São Paulo, a semana que começa complicada, né, Bruno? São Paulo foi atropelado pelo Flamengo no fim de semana, 5-1, algumas falhas defensivas bem grotescas do São Paulo. Como é que está o clima lá no Tricolor depois dessa goleada? A pressão da torcida, que a gente sabe que aumenta muito rápido no São Paulo, e esse começo de semana decisiva e difícil para o São Paulo. Sim, o clima é difícil estar alegre, né? Depois de um 5-1 desse. O próprio Crespo falou na coletiva que vai ser muito difícil de digerir essa situação. Eu achei ele bem franco na coletiva até, ele falou que vivemos um momento muito complicado e só com muito trabalho para sair. Ele nem tentou dar muitas desculpas para o que está acontecendo. Falou que é isso aí mesmo, o time está em construção e que a gente precisa aguentar. Uma coisa que ele falou que eu até concordei é que o resultado não refletiu o que foi a partida, né? Porque por mais que o Flamengo tenha sido superior na segunda metade do segundo tempo, não foi para 5-1. Mas foi o que você disse, houve muitas falhas defensivas, principalmente do Igor Vinícius. Se você for olhar, ele falhou em 3 gols do Bruno Henrique. Todos os gols do Bruno Henrique tiveram participação do Igor Vinícius. Então isso é importante quando você pensa que o Daniel Alves nesse momento está na Olimpíada. O Orejuela, que custou 13 milhões de reais, até do banco foi cortado. Então é muito complicado. E agora é uma semana muito difícil, né? Tem o Vasco pela Copa do Brasil e o Palmeiras no fim de semana. Então não dá nem tempo de ficar reclamando muito, porque vem coisa mais pesada pela frente. E o Igor Vinícius, especificamente, você citou, ele vem sendo contestado pela torcida faz um tempo, né? Bastante criticado, não vem tendo boas atuações. Por que o Crespo não procura alternativas, né? Por que o Crespo não tenta... o Galhardo foi bem nessa posição no começo da temporada, em alguns testes. O Orejuela, a gente não sabe, mas ele não joga. Tem alguma explicação aí que você consiga enxergar para essa insistência com o Igor Vinícius? A situação do Orejuela é muito estranha, né? Ele fez apenas só 6 jogos, se machucou no Paulista, depois voltou e não teve esse problema com lesão, foi uma questão técnica mesmo. Só que quando ele foi titular contra o Cuiabá e contra o 4 de julho, e ele foi muito criticado nas 2 partidas, né? Até que o São Paulo perdeu para o 4 de julho, que era uma coisa inesperada, e teve o Orejuela como titular. Então ele parece que ele agrada menos do que o Igor Vinícius vem agradando, né? Sobre o Galhardo, ele fez um bom jogo contra o Fortaleza, mas eu não sei se o Crespo confia a ponto de colocar um atacante tão improvisado sempre assim, tendo 2 laterais como opção para a lateral direita, né? Então acho que é complicado, assim, ver se tem uma mudança, porque na esquerda, por exemplo, o Wellington assumiu a posição do Reinaldo, né? Não sei se vai ter alguém aí pedindo passagem na direita, porque tá difícil a situação ali. E uma decisão também, na minha opinião, acho que é polêmica do Crespo barrar o Reinaldo. O Reinaldo foi um dos pontos de equilíbrio do time aí, algumas temporadas, um dos jogadores mais experientes. E na minha opinião, não vinha chamando atenção pelo mau desempenho quando comparado com o resto do time. E agora acho que é seguro a gente dizer que ele foi barrado de vez, né? O Reinaldo hoje é reserva do São Paulo, o Wellington ganhou a posição. Sim, o Wellington foi titular nos 2 jogos mais importantes recentes, foi contra o Racing e foi titular contra o Flamengo. Sobre o Reinaldo, eu acho que se teve algum momento que ele foi mal, foi justamente quando ele não jogou na posição dele, né? Foi contra o Santos que ele foi de zagueiro, e aí já não era uma posição dele mesmo. Mas ofensivamente ele sempre foi muito importante. É que eu acho que não abalou e nem criou tanto caso essa mudança, porque o Wellington entrou muito bem, né? Então, pelo menos há uma justificativa para o Wellington ser titular, porque ele realmente está jogando muito bem.
Mas foi uma pena pro Reinaldo mesmo, porque para mim ele é muito bom e bem importante pro ataque, a força ofensiva de São Paulo, assim. Sim, ele vem sendo aí há alguns anos nos laterais ofensivos mais produtivos do futebol brasileiro, inclusive na temporada passada com o Diniz. Até me chamou a atenção, e a gente aqui nesse mesmo podcast criticou bastante o Crespo quando ele tomou aquela decisão de escalar o Reinaldo na zaga, porque não existia absolutamente nada na trajetória do Reinaldo que indicasse que aquilo era uma boa ideia. Sim, foi isso. E a justificativa era mais estranha, porque ele falou que tinha escalado o Reinaldo de zagueiro para dar confiança para o Wellington parar a subida do Pará. Era muito estranho. E daí, contra o Corinthians, que tinha um lateral direito muito mais ofensivo, que era o Fagner, ali quem foi o Reinaldo, não foi o Wellington. Por que o Reinaldo naquele jogo não foi zagueiro? Então, se o objetivo é esse, de parar o lateral direito. Então, foi muito estranha essa escolha do Reinaldo pela zaga. E contra o Santos ainda era uma marcação individual, então o Reinaldo ficou muito perdido naquela função que, além de não ser a dele, mudou todo o estilo de marcação para aquele jogo. Foi complicado para o Reinaldo mesmo. A torcida tem bastante, e eu acho que tem que ter mesmo, né? Eu acho que o normal deveria ser ter. Mas a torcida tem bastante paciência com o Crespo, uma paciência que não teve com treinadores que passaram pelo São Paulo recentemente, acho que muito pelo título paulista, né? Ah, sim, quando você está num time que tem uma fila tão grande, você consegue tirar essa fila, fica um sentimento de que você é a pessoa do caminho certo, né? Então, eu acho que é isso que acontece com o Crespo. E eu não consigo ver o trabalho dele como ruim, assim. Tem essa goleada que acontece, assim, se perder do Flamengo não é tão absurdo. O absurdo foi o jeito que aconteceu o final daquela partida. Mas, sim, a torcida é muito pró-Crespo, assim. A gente fez até uma matéria só citando que o aproveitamento do Diniz era muito bom contra o Flamengo e muita gente entendeu isso como se fosse uma crítica ao Crespo, que não era. Mas mostra o quanto a torcida está fechada com o Crespo e acredita nisso. E a estratégia que ele traçou contra o Racing, acho que mostrou que ele sabe o que ele está fazendo, né? E o quão bom ele é. E o problema as lesões são um problema que ele não tem muito como controlar, né? Então, mas acho que não há nenhum elemento que conteste muito a situação do Crespo hoje. Apesar da situação muito ruim no Brasileirão, todo o contexto que tem em cima dele, acho que é positivo ainda. Mas eu não acho que a essa altura já continuar responsabilizando o momento de São Paulo em lesões e parte física já é um pouco de exagero, porque o Crespo tem bastante peça à disposição dele e algumas coisas são decisões dele, né? Por exemplo, você colocar o Igor Vinícius nessa partida, na fase que ele vem, nessa partida contra o Flamengo, sabendo que ali pelo setor dele vai cair um jogador como o Bruno Henrique, é uma decisão do treinador, é uma decisão contestável, e é uma decisão que não passa por tantos fatores, né? Ah, sim. Eu acho que até os resultados recentes no Brasileirão, apesar dessa goleada, de novo, eles não são tão improváveis quando você pensa, né? Perder para o Flamengo fora, esses tipos de jogos pegam uns jogos complicados. O maior erro mesmo foram os vacilos no começo, né? Empatar com o Chapecoense e Cuiabá em casa, perder para Fortaleza, perder para o Bahia. Perder o Bahia não, ganhou do Bahia. Empatar com o Ceará. Então, são esses jogos que somados estão dando esse peso que talvez não desse, né? Se tivesse vencido do Cuiabá e da Chapecoense, por exemplo, estaria com 15 pontos, uma situação muito mais confortável no Brasileiro. E podendo pensar nas Copas, que é a prioridade do time, né? Mas eu acho que sim, acho que não dá para culpar só as lesões. Ficou uma justificativa muito fácil para o São Paulo, né? Na 13ª rodada ainda falar do Paulista, que deve ter seu impacto ainda, mas não pode ser só isso, com 13 jogos sofrendo tantas lesões, né? Sim, eu acho que o Crespo está tendo dificuldade aí para encontrar. A verdade é que, salvo alguns jogos pontuais, né? Como, por exemplo, o jogo contra o Racing, o São Paulo, desde o título paulista, tem aí. Eu acho até difícil a gente falar em oscilação, porque oscilação envolve bons e maus jogos, bons e maus momentos. E o São Paulo do Paulista para cá tem muito mais maus momentos do que bons momentos.
eu acho que o São Paulo, desde o Paulista, ainda não conseguiu se encontrar. Acho que a verdade é essa. Tem vivido de lampejos, né? São alguns bons jogos, assim. Foi contra o Inter fora de casa, que depois acabou se mostrando que foi muito mais uma fraqueza defensiva do Inter naquele jogo, sem o Cuesta, sem o Edenilson, do que até o mérito de São Paulo. O Rigoni jogou muito bem, mas depois deu para ver que o Inter tinha realmente muitos problemas. E tiveram esses jogos do Racing. Depois disso é realmente muito complicado. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato do Crespo não conseguir repetir escalação. Até agora, desde que começou o Brasileiro, ele nunca botou a campo 2 vezes o mesmo time. E a gente nem tá falando 2 vezes em sequência, 2 vezes mesmo. Nem na primeira rodada e na 10ª rodada, assim. As lesões, tendo que descansar para a Libertadores e para a Copa do Brasil, que isso é uma escolha dele, então é parte dessa estratégia de priorizar as Copas. Mas não tá conseguindo criar um time, né? E acho que isso fica mais difícil para você engatar uma sequência quando você não sabe direito quem que é o time titular até hoje. Sim, sem dúvida nenhuma. Vamos dar uma pausinha aqui rapidinho. A gente vai para o nosso intervalo, 1 minutinho, daqui a pouco a gente está de volta. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL São Paulo, falando aí mais uma vez sobre esse momento um pouco delicado que o São Paulo vive. E, Bruno, você estava falando aí na questão de priorizar do São Paulo estar priorizando as Copas. Mas enquanto isso acontece, a situação no Brasileiro vai ficando cada vez mais complicada, né? Eu acho que já é um sinal, pelo menos amarelo. Você está aí indo para a 14ª rodada, na zona do rebaixamento. A gente sabe que, né, o São Paulo está com um aproveitamento horroroso no Brasileiro, 28%. A gente sabe que quando se passa muito tempo ali na zona do rebaixamento, começa a ficar difícil de sair, né? Sim, ainda mais para time grande, né? Quando a pressão que envolve tudo deixa bem complicado. O Crespo foi até perguntado na coletiva se essa má situação no Brasileiro ia afetar os planos de priorizar as Copas em detrimento do Brasileirão. Ele falou que ainda acredita que o São Paulo consegue jogar as 3 competições, que tem elenco para isso. E eu acho que vai assim até os momentos decisivos, assim, contra o Vasco agora, porque já tem o Vasco agora e tem o Palmeiras na sequência, né? São 7 jogos que são 3 do Brasileiro e 4 da Copa do Brasil e da Libertadores, dessa sequência aí de pouco menos de um mês. Então acho que provavelmente deve esperar essa definição nesse mês para saber se começa a botar força total no Brasileiro. Porque se cai da Copa do Brasil e da Libertadores, é o que sobrou, né? E aí, quando a gente for olhar, já está bem distante a posição. O Palmeiras tem 21 pontos, o São Paulo tem 11. O Palmeiras é o 6º... Desculpa, o Flamengo. O Flamengo é o 6º colocado, ele abre a zona de Libertadores e o São Paulo abre a zona do rebaixamento. Se você pensar em tirar 10 pontos da Libertadores, você já vê que a situação está bem complicada para conseguir uma vaga para o ano que vem, né? Sim. E eu acho que o cenário mais perigoso, na verdade, é o São Paulo seguir na Libertadores, na Copa do Brasil, se classificar e continuar perdendo no Campeonato Brasileiro. Porque aí a decisão vai ficando cada vez mais difícil, né? A torcida fica cada vez menos disposta a aceitar que o São Paulo largue mão de alguma competição na qual ele está disputando o título. E o brasileiro vai ficando em segundo plano. E aí, quando o São Paulo voltar para o brasileiro, pode ser tarde demais, né? Sim. Eu não acho que o São Paulo corra um risco sério de rebaixamento. Acho que tem time para
para uma hora que pegar para valer ali, pelo menos ficar no meio da tabela. Mas é complicado mesmo, você vai deixar fazer isso com quando? Faltando 10 rodadas? Quando você vai ver, já não tem mais tempo, né? Sim. E se você olhar a tabela, e que foi justamente o problema do primeiro turno, a primeira metade do turno em tese, é mais tranquila para o São Paulo, né? Que é quando pega Chapecoense, que ainda nem conseguiu vencer, Cuiabá, Ceará. Então, são esses times que, em tese, se você for pensar numa vaga para Libertadores, ou até pelo título que o São Paulo pensava antes, são os times que você tem que pontuar. E daí, nesse momento, vai estar provavelmente na Copa do Brasil da Libertadores. Então, tem que ver bem direitinho se vai realmente abrir mão do brasileiro nessas coisas, porque depois, para enfrentar o Flamengo lá na frente, fica mais difícil para conseguir esses pontos. Sim, fica... E aliás, né, a sequência do São Paulo aí dos próximos jogos no Brasileiro é bastante complicada, né? São Paulo no fim de semana vai encarar o Palmeiras, depois enfrenta o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, o Grêmio que vive uma péssima fase, mas é sempre um adversário perigoso no Morumbi, e aí depois o Sport na Ilha do Retiro, e para encerrar essa sequência Juventude fora de casa, um jogo um pouco mais ganhável, mas são 4 jogos cascudos aí, são 4 jogos complicados que o São Paulo tem pela frente, sanduichados aí com Copa do Brasil, o Vasco, com depois do Atlético Paranaense tem o Palmeiras na Libertadores. Quer dizer, não vai ser fácil, na verdade parece que vai ser bem complicado. Sim, é difícil até se apontar. Acho que talvez o Sport e a Juventude, os jogos que o São Paulo provavelmente vai vencer, né? Porque é tão complicado isso que você fica até em dúvida. E pegar o Sport da Ilha do Retiro não é uma certeza de vitória também. Mas se você quer respirar, vai ter que ser esse jogo para vencer, porque vai ser pior quando vier uns times mais fortes para você enfrentar. E o São Paulo vai acabar jogando esses jogos com times mistos, poupando jogadores, porque vai ter confrontos decisivos nas Copas. Se o São Paulo desses 12 pontos não fizer pelo menos uns 6, vai voltar daqui a um mês em situação muito complicada no Brasileiro, uma situação super difícil de reverter. Sim, eu acho que essa sequência que você falou encerra o turno, né? E daí, se fizer 5 pontos, por exemplo, vai terminar o turno com 16 pontos. É bem pouco até para se você for pensar. O Vasco, em 2015, acho que tinha feito 13 quando teve aquele turno horrível e não conseguiu recuperar no segundo turno e acabou rebaixado. Então, se for pensar, é uma situação perigosa que se deixa se você fizer só 16 pontos no primeiro turno. Sim, acho que vale até mais para frente a gente ver se quantos clubes que terminaram o primeiro turno com essa pontuação conseguiram sobreviver. Eu acho que a resposta é poucos, né? É muito pouco. Sim, lembra até o 2017 que quando o Hernanes chegou, né? Tinha sido, se não me engano, foram 16 pontos em 17 jogos, assim. Daí quando ele chegou, o São Paulo engatou uma sequência boa e conseguiu respirar. Mas parece que tá faltando isso, né? Tá faltando a chegada do Hernanes novo aí para engatar no Brasileiro, porque tá bem complicado, porque até quando o Crespo não planeja botar time misto, ele precisa. Contra o Flamengo ele teve que poupar o Benítez, porque o Benítez não aguenta jogar 90 minutos, né? A sequência do Benítez é muito difícil para ele, e o Rigoni sentiu dores pouco antes, então até quando ele tenta colocar o time titular, ele precisa fazer algumas rotações, então fica complicado você pensar em tudo isso ao mesmo tempo. Eu vou aproveitar aí seu gancho que você falou da chegada do novo Hernanes, para te perguntar, a chegada do novo Hernanes será a do Benedetto? Ou a situação esfriou de vez? Em que pé que está isso que não tem sido mais muito falada, né, a possibilidade de chegada do Benedetto? Essa é uma novela que está tendendo mais que a do Caleri, né? Parecia mais próxima do fim, mas pelo que a gente ouviu foi que a questão do salário é o que está pegando. Assim, São Paulo entra menos otimista nessa semana, o que não quer dizer que desistiu do negócio, mas o salário é o que está pegando. O Benedetto tem um salário alto lá, se não me engano são $2 milhões por ano, o que dá mais ou menos aí $1 milhão por mês. Então, a menos que o Olympique aceite dividir esse salário, não vai ser fácil para o São Paulo
pagar. O São Paulo nem pretende pagar 1 milhão por mês a um jogador. Nem tem como numa situação de crise, de dívida tão alta que o São Paulo tem. Mas é isso, a expectativa é ver se resolve tudo isso de valores ainda durante essa semana. O São Paulo queria o Benedetto para Libertadores contra o Palmeiras, né? Então é meio que uma corrida contra o tempo aí, mas não está tão perto de fechar como se esperava, assim. É um acordo difícil, eu imagino. Eu não vejo muita vantagem aí para o Olympique em dividir esses salários do Benedetto para ele jogar no São Paulo, né? Sim, ainda mais se você pensar quando é um empréstimo com opção de compra, né? Então seria daqui a um ano para um jogador de 31 anos, não é que o Olympique está emprestando alguém para se valorizar e conseguir mais dinheiro, né? Tá pegando alguém que está caminhando para o seu fim da carreira. Então é mais para abrir espaço do que outra coisa, porque muito dinheiro o Olympique não vai fazer com o Benedetto. Sim, na verdade o Olympique deve estar pensando em desonerar a folha de pagamento dele, né? Sim, tem até umas especulações argentinas de que o Olympique estava atrás do Pavón, né, do Boca, e que isso pode acabar ajudando a saída do Benedetto justamente porque é mais um estrangeiro, né? Então acho que é mais isso, assim, é mais abrir um espaço de estrangeiro do que tentar lucrar alguma coisa que não vai lucrar com o Benedetto. Sim. É isso aí, Bruno. Muito obrigado pela sua participação. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL São Paulo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje eu contei aqui com a participação do nosso repórter Bruno Carvalho. A edição de áudio é do Amer Menegassi, a coordenação é do Bruno Dório, da Juliana Carpanês. É isso aí, São Paulino. Siga aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais informação e opinião sobre o São Paulo. Valeu, muito obrigado pela companhia e um abraço.